Bom dia, pessoal. É, Todos bem-vindos para mais uma conversa GE. Hoje, nosso convidado é o mais importante, o mais bonito, sou eu mesmo. Eu estava conversando com alguns alunos outro dia sobre isso e a gente traz muitos convidados e esquece quem está aqui entre a gente. Então, temos muitos profissionais aqui que já atuam com IA, com programação, com Python e banco de dados, que tem que se mostrar um pouquinho e trocar um pouco de experiência, para a gente se conhecer realmente melhor. Então, como tem muita gente chegando de novidade, eu quis começar a puxar a fila e fazer de mim mesmo, tá? E depois eu queria já estender esse convite a todo mundo aqui do grupo que já trabalha na área, falar um pouquinho mais sobre carreira, profissão, rotina, vida aí na área. Tô vendo aqui pessoa que já mexe, tem o próprio Ronaldo tem uma experiência legal, o Fábio, não preciso nem falar, é um dos que tem mais tempo de profissão do que eu tenho de vida. E muitos mais aí que não estão aqui agora presencial, mas que tem uma experiência muito legal para a gente discutir um pouquinho. Eu vou começar a falar para você assim, um papo bem informal mesmo, não tem nem apresentação, nada não, só para ter papo, um pouquinho sobre carreira mesmo. Eu comecei a minha vida profissional em 2013, quando eu entrei na Universidade Federal de São João del Rei, no curso de Engenharia Mecânica, que em Minas Gerais é muito próximo da minha cidade natal aqui, até onde eu estou morando de novo. E lá eu comecei a estudar engenharia mecânica porque eu gostava de carro. Eu acho que 99,9% de quem gosta de carro resolve fazer engenharia mecânica ou faz engenharia mecânica porque gosta de carro. E você chega lá e vê que engenharia é muito mais do que isso. Tá, tem uma pessoa que mexe com carro sim, mas são muito poucos. E também é isso tudo que o pessoal, que a gente pinta no nosso ideário aqui, né? Que está de fora. E lá dentro você vai conhecer muitas outras coisas, vai se abrindo a muitos outros campos e vendo que dentro da engenharia tem muito mais coisa. Eu sempre parti do princípio que a faculdade é para você aprender o máximo de coisas possíveis diferentes e, e tentar não focar em algo muito específico no início, porque senão você se fecha muito porque tem mais de fora. Então eu comecei a fazer tudo quanto era projeto diferente, tentar conhecer tudo lá dentro. Fui para Comecei em robótica, tá, em programação de Arduino, tá? Eu dava aulas de Arduino, preparava alunos para fazer competições de robótica. A gente participava da Olimpíada Brasileira de Robótica. Eu lecionava para ensino médio experimental da rede pública de São João del Rei. E ali eu gostei, me chamou muita atenção a área acadêmica. Né? Eu gostei muito e a parte de programação também. Mas ainda não tinha decidido fazer isso ainda, mas esteve interessante. E a gente tinha que desenvolver kits de baixo custo, porque a gente usava equipamentos Lego, que eram muito caros. Então a gente tentava fazer isso com o Arduino, tenta baixar o custo disso e tinha um resultado impressionante de redução de valor. Mas a nossa equipe acabou que não foi classificada, não passou das eliminatórias. Então eu pude continuar acompanhando os campeonatos como juiz de competição. Eu fui na etapa mineira, em Uberlândia, na etapa brasileira, em Fortaleza, já em 2000 comecei em 2014. E até eu fui o juiz da final daquele ano, do brasileiro. E achei muito interessante, já vi que tinha completado o ciclo, e suas outras coisas. Aí sim eu fui mexer com carro. Fui conhecer um pouquinho de carro. Fui para Minas Gerais, que é uma equipe de competição de corrida, porém uma corrida diferente. A gente tinha objetivo
é quem consegue consumir menos combustível. Então a gente fazia um carro extremamente leve, extremamente projetado para isso. Ele tinha a velocidade mínima de 40 km por hora. Nosso carro pesava 25 kg e andava 150 km por litro de gasolina. Era... E eu fui parte da primeira equipe, eu era chefe de motores, motor combustão. Achei interessante, achei muito legal, mas vi que não era isso que eu queria fazer da vida. Até a parte de gestão também não me interessou muito. Aí eu fui para outro projeto, que era o GEP-LACID, que é para trabalhar com manutenção industrial. Vê que são coisas totalmente opostas e diferentes. Nesse projeto, cheguei lá, tinha 3 pessoas trabalhando, projeto extremamente avançado de manutenção industrial, de preditiva, análise de óleo e análise de vibrações e rolamento, coisa bem complicada. Mas eu achei maravilhoso ver aquelas bancadas de teste, aquele negócio. O laboratório era muito grande. Aí o próprio Vinícius está aqui, ele já conhece. Naquele laboratório de adaptação que você conhece, não, Vinícius, era o antigo ainda. Naquele tempo era dinossauro ainda. Aí. Mas eu achei muito interessante. Eu fiquei lá dentro. Tá rindo aí. Fiquei lá dentro um bom tempo. E nesse projeto foi o que mais me cativou. Tá? Para começar, o projeto fiquei mais tempo. Eu consegui ficar 4 anos lá dentro. Eu fiz muitas outras coisas simultâneas, mas o Jet Placid foi o tempo todo. Foi 4 anos porque foi o tempo que eu demorei para ter me formado depois que eu entrei lá. Eu entrei no 4º período, demorei um pouquinho, depois um ano mais de dificuldade aí. Saí, mas na prática eu nunca saí de lá. Até hoje eu estou lá dentro fazendo trabalho lá, desenvolvendo alguma coisa. Até o próprio Vinícius, estou vendo aqui, está fazendo um projeto em parceria do GE com a CID. E lá, o que a gente fez? O modelo de trabalho lá era uma ideia muito parecida com a ideia do próprio GE, que são desenvolver projetos, que viram artigos. Só que pela falta de pessoas, eu estava muito devagar. Então eu já tinha um pouquinho dessa experiência do Miras lá, que eu trouxe de gestão lá do time lá, que eu não gostava muito, mas fui obrigado a ter que fazer por necessidade. Eu fui escolhido como líder do grupo e a gente organizou um laboratório como se fosse uma empresa júnior. Então tinha estatuto, processo seletivo, toda essa questão. Sendo que o nosso produto eram trabalhos acadêmicos, eram artigos. Tá? E quando eu saí do grupo, a gente tinha 40 pessoas pesquisando e desenvolvendo coisas lá dentro. Resultado, assim, maravilhoso. Lá dentro eu fiz 3 iniciações científicas. A primeira era um sistema de rede neural para diagnosticar defeito de falha mecânica em análise de vibração. Então eu tinha o espectro de vibração, coletava lá o espectro e diagnosticava se tinha desbalanceamento, desalinhamento, folga mecânica, esse tipo de coisa. Não fiquei muito feliz com esse trabalho, porque eu conheci muito pouca coisa. Tá? A gente está falando isso aí, eu tinha, tá, ok, quarto, quinto período ainda, dificuldade. Não conheci quase nada. Mas ficou um resultado razoável para um primeiro. Depois eu fui investigar um pouco mais e repeti o trabalho usando lógica fuzzy. Eu tinha uma modelagem matemática um pouco mais robusta, eu já conhecia um pouco mais coisas, peguei os mesmos dados de teste, mesmo bancada de dados, e já tive resultados bem melhores. Depois eu fiz um outro, já uma terceira iniciação científica, que era com análise de óleo, de graxa. Então eu colocava no rolamento diferentes tipos de graxa e variava também a quantidade. Então eu colocava
rolamento vazio, rodava. Enchia ele no talo de graxa, rodava. Ia pondo variações disso e via que pela vibração você conseguia pegar o nível de graxa. Então você podia fazer um sistema autônomo que diagnosticaria se estivesse vazando graxa, ou se o cara que foi fazer uma manutenção lá colocou graxa de mais ou de menos. Você conseguiria ver. Então deu um resultado bem legal. Fiz também um outro trabalho lá que era sobre desgaste de rolamento. Esse aí não era, esse era mais livre. Desgaste de rolamento armazenado indevidamente. Então os caras deixavam rolamento muito tempo no estoque e quando ia pôr na máquina já estava quebrado. Então eu fiz todo um trabalho, aí fiz um trabalho de análise, que eu peguei 4 rolamentos, deixei em condição ideal, outro eu coloquei dentro da areia, outro eu coloquei dentro d'água, outro eu coloquei dentro de uma câmera super quente e fui testar e vi o resultado das monstruosamente diferentes e o desgaste é muito grande. Tá? Por curiosidade, o que estava na câmera quente nem rodou, de tanto travou mesmo, vida útil zero. Mas para fazer isso, mesmo eu estava vendo que todos esses trabalhos que eu estava fazendo, todas essas coisas que estavam me chamando, eu precisaria de técnicas mais sofisticadas para aprender a diagnosticar esses padrões, que era inteligência artificial. Então eu queria aprender mais sobre isso. E eu já gostava da área acadêmica e tudo mais. E queria aprender mais sobre isso, mas a minha oportunidade de estágio foi uma coisa totalmente diferente, que era na área de projetos, na Gerdau, que foi na área de projeto Gerdau. Lá na Gerdau, a gente teve, falando em engenharia, pessoal de engenharia, todo mundo gosta muito de projeto, né? Você vai fazer desenho, SolidWorks, AutoCAD, e, e era isso que eu tinha que fazer, tal, simulação, elementos finitos. Comecei a fazer tal, e eu vi que estava ficando muito simplesmente fazer gambiarra. A gente tinha lá um problema lá, só um exemplo que marcou muito, era um motor que tinha quebrado, ele tinha 55 toneladas aquele motor. A gente tinha um suporte para carregar aquele motor para levar para manutenção que aguentava 20 toneladas. O desafio era, vai fazendo reforço nesse negócio aí até ele aguentar 55 toneladas. Eu achei isso um absurdo, assim, porque era uma proporção muito grande, então dobrando o valor. Então, isso foi bem desafiador e assim, tinha que ser feito no mesmo dia, porque não podia ficar parado. O tempo que essa máquina estava parada lá, a máquina era uma usina parada. Então, assim, extremamente estressante, extremamente pesado. A gente tinha feito um projeto lá que era maravilhoso, que era trocar a roda de um trem. Porque trocar a roda de um trem é uma coisa muito complicada. Você precisa levantar o trem inteiro, tá? Para tirar toda a parte de baixo, motor, câmbio, para você conseguir sacar aquela roda para botar outra. Trabalho de 3 dias, muitos mecânicos, o custo e dificuldade, perigo de levantar aquilo lá. E a gente conseguiu fazer uma maquininha, um sisteminha com uma caixinha com macaco hidráulico, que lá no campo ele conseguia fixar na roda do trem pelos parafusos da roda e já sacar ela sem ter que levantar o trem. Então o cara conseguiu fazer isso em 3, 4 horas só, um cara sozinho. Então foi um projeto maravilhoso. Mas a gente não podia escrever isso, porque os caras consideraram segredo industrial e não podia contar isso para ninguém. Então eu achei muito frustrante, porque eu já gostava dessa área acadêmica, eu queria publicar isso, eu queria falar que, olha, que belo projeto que a gente fez, mas não podia. E isso eu fiquei muito frustrado que eu resolvi sair de lá. Né? Rescindi o contrato, saí antes, voltei para o projeto Placid e fui focar nessa parte de manutenção e de IA para seguir na área acadêmica, que era onde eu já estava com todo o meu olhar. Então, fiz intercâmbio também, fiquei um bom tempo na Irlanda,
mais para estudar inglês, tá? Não cheguei a estudar muita coisa mais a fundo lá, mas foi uma experiência muito bacana. E quando eu voltei, eu já fui para focar para fazer o meu mestrado. Como eu já tinha bastante experiência em IA, quando eu mandei meu currículo para lá, para a Unicamp, o processo lá até hoje é na engenharia mecânica, é análise de currículo e entrevista. Quando eu mandei meu currículo pro orientador lá, me chamou para entrevista, na hora eu chamo entrevista, ele falou, olha, tô vendo que você mexe com IA, preciso de alguém assim, porque o mundo hoje é IA, não tem jeito, não tem como você fugir disso. Qualquer área que você for entrar, IA é o caminho. Então, ó, tá aprovado. Quando eu fui descobrir, eu fui o único selecionado. Né? Simplesmente porque eu já tinha um conhecimento de IA muito básico ainda, fazia MATLAB, só fazia aquela capinha da rede neural e da lógica fuzzy, só aquela capinha, mais nada. Mas consegui passar, consegui entrar, continuei estudando lá e pensando em manutenção, mas eu não conseguia achar um lugar para entrar em manutenção, até que surgiu uma ideia. Essa ideia foi até minha namorava nessa época, e ela não fazia medicina, e estava estudando de eletrocardiogramas, e eu vi que ela estava com bastante dificuldade de ler o eletrocardiograma. Então eu falei, peraí, tem uma oportunidade aí. Então eu decidi pegar aqueles eletrocardiogramas e ler aquele negócio. No olho eu não consegui entender nada também, muito menos. Mas eu vi que aquilo era um sinal temporal. Se é um sinal temporal, eu posso tratar ele como um sinal temporal e tentar diagnosticar isso usando uma técnica de inteligência artificial. Pois bem, sempre tentei fazer. Peguei um banco na internet disponível, né, já bem conhecido, e fui usar técnicas as mesmas técnicas que eu fazia de vibrações para um sinal de eletrocardiograma. Comecei, fiz um processamento assim muito simples, né, o normal, usei a transformada de Fourier e fui para estudar técnica de machine learning. Então peguei e comecei, aí foi para o Python, não tem muito jeito mais, né? Python é o caminho. Comecei KNN, árvore de decisão, run of forest, fui sofisticando, teste de boost, ADA boost, máquina de vetor de suporte, divulguei rede neural, fui melhorando, sofisticando cada vez mais. Péssimos resultados. Péssimos, 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 péssimos. Aí comecei a inventar moda. Eu criei um algoritmo híbrido, onde ele entravam 10 modelos de machine learning diferentes, cada um fazia supervisão, tá? Fazia supervisão, e no final, cada um votava a sua resposta. Fui ver o resultado, péssimo de novo. Até melhorou um pouquinho do que tinha antes, mas assim, nada suficiente. Aí eu fui inventar mais moda. Eu calculei a sensibilidade de cada um no treinamento e coloquei aquela sensibilidade com o peso das suas respostas. Então, assim, aquele cara que acerta mais, aquele modelo que é melhor, ele tem um peso maior na sua decisão no final. Melhorou. Continuou péssimo. Aí eu fui sofisticar mais. Aí, para encontrar os parâmetros, eu usei algoritmo genético. Para tentar pegar os parâmetros perfeitos, maravilhosos, no melhor possível. Péssimos resultados. Mas não tinha mais onde sofisticar mais o modelo. Já estava uma coisa gigantesca. O CCLI ali de código era uma monstruosidade grande, gigantesca. Não tinha mais onde. E eu estava desistindo. Aí, nosso laboratório aqui, a gente
sempre que a gente tem resultados parciais, preliminares, ou que dá uma travada, a gente faz uma grande apresentação para o público. Então, quando eu mostrei isso, um dos professores nossos aqui, que, né, faz parte da gente aqui, é muito conhecido de vibrações, escreveu um livro sobre vibrações e tudo mais, ele olhou aquilo e falou assim, gente, isso é um sinal de vibração, nada mais. É muito parecido, muito parecido. Só que numa escala diferente. Existe uma técnica mais pouco conhecida que ele estava estudando, que era o decomposição empírica por modos, que ela separa uma série temporal em várias outras séries de menor complexidade, mas que somadas dão um original. Ele falou, olha, tenta isso, quem sabe? Então eu peguei isso e separei direitinho, reduzi as variáveis muito, reduzi para 50 variáveis só, e rodei. O primeiro teste que eu rodei com regressão linear deu 98% de acerto. É possível. Fui testando de novo, testando, melhorando as coisinhas aqui e ali, e cheguei a 100% de acerto. Cheguei a 100% de acerto. Simplesmente porque o processamento dos dados foi melhor. Aí peguei todo aquele conhecimento que eu tive, trabalho, eu já tinha um texto de 180 páginas já escrito sobre isso, tudo aqueles modelos, e fiz uma bolinha, amassei, joguei na lista de lixo, e vou começar de novo. Então, e no final ficou um trabalho excelente, porque um modelo super simples, desde que usando a técnica adequada, e consegui meu 100% de acerto. Fui para o congresso e tudo mais. Fui para a revista. Depois disso, isso foi minha dissertação de mestrado. Depois, eu comecei a doutorar. Estou trabalhando hoje, e aqui estou hoje. Estou trabalhando com Data Augmentation. Data Augmentation é o seguinte, nós vamos... o número de amostras para um modelo de machine learning, deep learning, é muito importante. Quanto mais amostras eu tiver, melhor será o meu modelo. Então, só que às vezes o que eu tenho é o que eu tenho, não tem muito jeito, não tem muita coisa. A técnica é tentar criar dados fake mais coerentes que possam entrar no modelo e ajudar nesse treinamento. Então, se eu estou fazendo um modelo que reconheça o rosto, eu tenho 1000 rostos, e mais 1000 rostos não é suficiente, eu posso gerar imagem fake de rostos e colocar lá, criar mais 1000 fake, um modelo com 2000 provavelmente sabe melhor. Então é por aí. Eu quero fazer isso com análise com séries temporais, claro, eu gosto muito de série temporal, classificação de série temporal. Só que eu quero fazer um pouco mais complicado que séries não estacionárias, que são séries que não seguem muita lógica, assim. Então a tendência é muito clara. Um exemplo, música. O sinal sonoro é uma série temporal. Só que tem variações bem inesperadas, né? Quando você muda uma nota, você muda o tempo, o cara faz qualquer coisa assim. Então a variação é abrupta. Então eu quero tentar fazer um modelo que consiga gerar música. Tá? Esse é o meu desafio que eu estou tentando agora. Inclusive, meu computador está rodando aqui, teste agora, em coisas parecidas. Em paralelo a isso, 2 anos e meio atrás, veio o GEA, que está me dando uma alegria imensa. Porque o GEA, estou conhecendo gente demais, gente boa, gente com vontade de fazer, gente fazendo.
que estão produzindo os trabalhos, produzindo conhecimento de uma forma assim maravilhosa. A gente tem que, se não me engano, são 14 pessoas já que estão desenvolvendo seus trabalhos em momentos diferentes. Metade aí já vai entregar projeto agora, fim de julho, e outra metade no fim do ano. E são projetos de nível extremamente alto, extremamente alto. No exemplo que eu estou vendo aqui, do Matheus trabalhando com Big Data na área de saúde, sim, extremamente prático com um plano de saúde, em parceria com a Equilvia, projeto já bem com corpo grande. O Fábio trabalhando, tentando refazer aquele projeto do mestrado, porém de outra forma, uma forma mais eficiente, né, por enquanto. O Gustavo também, trabalhando com clusterização do mercado de ações. São coisas assim, e são projetos que estão indo de vento em polpa, que é muito, e é muito gratificante. E vários outros que estão rolando por aí. Fiz alguns cursos de especialização também, tá? Para tentar entender um pouco mais. O primeiro que eu fiz foi da Didática Tech, que é um curso tem de preço razoável, mas foi onde eu aprendi todos esses algoritmos de machine learning. Eu achei a didática bem interessante, feito pelo Hotmart, tudo aula gravado, mas foi muito bom, deu um começo legal. Depois eu vi que eu precisava de uma coisa mais sólida para entender sobre ciência de dados. Eu fiz outro curso aí de longa duração na Digital House, que trabalhou a parte inteira de uma formação completa em ciência de dados. Com essa formação eu consegui trabalhar na área, eu consegui trabalhar na seguradora FinSeg como cientista de dados, fiquei 2 anos lá. E lá a gente trabalhava com primeiro análise de dados, da ferramenta Analytics, painéis de Data Studio, com insights de business intelligence. E eu gostava, a minha função era ser mais analista, só que eu sempre puxava para a parte de ciência de dados. Então eu fazia modelo preditivo, coisas que dessem um resultado. Um deles, que o pessoal gostou muito, que eu fiz por conta própria aqui e mostrei quando estava pronto, o pessoal adorou, eu vi que a gente tinha muito lead e pouco contratação. Então, assim, muita gente entrando no site, pesquisa que é, mas pouca gente realmente fechando. Está na casa de 1% só. Aí o que eu fiz? Eu peguei os dados das pessoas que estavam entrando como leads e depois parei com esses caras se realmente fecharam o contrato ou não depois e fiz um modelo de classificação. Se o cara ia fechar ou não. Então, quando a pessoa entrava no site, já saía um percentual lá na tela do pessoal de negócio. Olha, a Márcia entrou aqui no site. Ela, pelo perfil dela, ela tem 80% de chance de contratar. Mas não contratou ainda. Então ia lá o pessoal do atendimento, pegava o telefone, dava um toque lá, ligava para ela e muito provavelmente ia fechar. Pelo que eu vi, o pessoal que dava de manhã, entrava de manhã, e dava 80% de chance de fechar, chegava à tarde e já tinha fechado. Você conseguia aumentar as vendas em torno de 20%. Só com essa lógica, esse modelinho. Tá? Ligar para todo mundo era impossível. A gente trabalhava também com Big Data. Então a gente tinha monitoramento dos carros, porque o seguro é pay-per-use, então você pagava por quilômetro rodado. Então eu tinha que entender o perfil do cara andando no carro. Então eu tinha que mexer um pouco Big Data. E tinha um problema sério também, que tinha falha no sistema de telemetria.
Então, às vezes, dava errado a distância, o cara dava o que ele realmente pediu. Então, o que ele fazia? Pegava o telefone, tirava uma foto do odômetro e mandava. Só que tá ficando muita gente para olhar isso. Eu tinha 2 funcionários por conta de ler o odômetro e escrever em papel o que era a quilometragem do carro. Então, eu fiz um modelinho de reconhecimento de imagem que conseguia achar na tela a numeração do odômetro e falar quanto estava. Então, batia a foto, a resposta saía a numeração de quilometragem do carro. Foi bem legal. Aprendi bastante coisa. Bastante coisa. E, depois disso tudo, eu ainda fui fazer mais uma especialização em inteligência artificial na Data Science Academy. Eu peguei o curso completo lá de inteligência artificial, que a gente foi entrar mais profundo em Deep Learning. Eu sempre fui muito bom em Machine Learning, esses modelos preditivos, mas em rede neural mesmo, mais sofisticada, aí eu conhecia muito pouco. Então eu fui estudar isso aí e aqui estou ainda estudando isso. Eu vi que o universo é muito maior do que a gente imagina. Hoje, me dedico a 3 coisas. A primeira é o próprio GEI, né, que a gente já está, todos conhecem, né, todos estão aqui já conhecem. Meu doutorado, sou bolsista de CNPq, e, e trabalho também no Instituto Albert Einstein, em pós-graduação. A gente oferece cursos de inteligência artificial, machine learning, criação Python, e para o público geral e para alunos de engenharia também. Tá? A escola tem sim um pouco desse viés de engenharia, de manutenção, de confiabilidade, porque existe lá um MBA de engenharia de confiabilidade, e esse paciente foi desse tipo, e a minha entrada foi para trazer para o lado de inteligência artificial, para o lado de ciência de dados. Então, nós estamos lançando cursos livres, tá? Já temos alguns rodando já e alguns para entrar. E vamos em breve lançar um MBA de ciências de dados. E eu estou fazendo a parte, seria o coordenador do curso, e eu estou desenvolvendo a ementa do curso e todo o material que vai ser a base. Mas é isso, gente. Tipo assim, minha carreira até hoje, muito satisfeito, muita coisa legal, fiz muito projeto legal. O que mais me dá orgulho realmente é ver tanta gente no GE desenvolvendo, e ver que tá valendo a pena. E do próprio GE, eu sempre digo que eu tenho 2 números que me ajudam demais, que é que um é que eu nunca perdi ninguém. Quem entrou lá atrás continua com a gente até hoje. Então, que gostaram. E outra é que dos nosso pessoal aqui, alguns já me perguntaram que querendo oportunidades de trabalho aí na área e tudo mais. Então, e de todos que me perguntaram, só entre os contatos que a gente faz aqui, só pela rede de contatos, um conhecendo o outro, projeto, a gente 4 conseguiram. E isso é muito gratificante, muito, muito motivador. Então é isso, gente. Estou aqui para conversar. Vocês querem falar uma coisa, perguntar alguma coisa, discutir, reclamar, xingar? Estamos aí. Que você fala várias vezes que a barreira de entrada para você já trabalhar com rede neural em específico é alta, que aí se chega alguém tentando aplicar modelo na sua frente e não sabe explicar, fala assim, calma, final da formação é É. isso aí. Que resultados você melhorou muito quando você começa a usar rede neural ao invés de modelo de machine learning? Quando que é benéfico já usar? De- Varia com o modelo, com os dados. Se você usar, se você tiver um banco de dados onde tenha, vamos dizer, poucas colunas, tá? Se for uma lista de clientes, uma lista de processos,
tudo mais, não faz sentido você usar a rede neural. Ele não vai performar bem. A rede neural precisa de... A rede neural é boa para detectar padrões. Então, se você tem uma imagem, lá, um rosto, esse rosto pode estar aqui no meio da tela, como está o meu aqui. Ele consegue enxergar. Mas se estiver deslocando um pouquinho, continua sendo o rosto. Ou um pouco curvado, continua sendo o rosto. Algoritmo de machine learning não pega isso, não tem essa capacidade. Ele não consegue imaginar o mesmo dado deslocado entre as colunas ali como sendo a mesma coisa. E a rede neural, sim. Então, é para esse tipo de problema que a rede neural atua. Então, assim, é importante tratar cada coisa no seu lugar. Quando eu tentei usar a rede neural em modelos que não precisava, o resultado foi demorado e ruim. Bem como tentar usar machine learning onde não cabe, nem consegue. É realmente entender o que cada um, o lugar de cada um. E, na prática aqui, de um cientista de dados, 99% dos problemas se resolve com machine learning, porque são problemas bem estruturados. Você vai conseguir fazer uma planilha com colunas certinhas. Você não vai precisar fazer uma coisa tão sofisticada para jornal. Por isso eu acho que tem essa ordem de aprender. Ah, certo, certo. Não, beleza. Opa, posso Fala. falar? Alô? Oi, fala. Vou falar. Sobre o curso que você falou, você tem alguma ementa, algum link, alguma coisa para eu verificar mais? Ou tem mais detalhes? Tenho sim, tenho sim. Te... Eu te mando. Aliás, se alguém tiver interessado em falar uma coisa, em algum curso, efetivamente algum curso mesmo, é só dar um toque aí que a gente bate um papo. Tem agora, vai sair agora, no mês de julho, um de automação de processos e machine learning, que é o seguinte, são 3 módulos de curso. O primeiro é uma fundamentação em Python. Então, de fazer Python para quem está do zero, zero absoluto, e explicar, ensinar um pouquinho mais como funciona, como é que ele trabalha. E depois, a segunda parte, essa eu acho bem interessante, interessantíssima, que é automação de processos. Então, você imagina a pessoa que todo dia de manhã tem que escrever um relatório de como foram as vendas do dia anterior. Isso perde 1 hora do dia. Pode fazer isso automático. Pode fazer um relatório que já escreva-se um PDF com tudo isso. Você tem que mandar a mensagem para 500 pessoas de WhatsApp e vai tempo nisso. Então você pode fazer um modelinho que mande sozinho. Pode escrever 1 milhão de e-mails e mandar. É sempre automatização de processos repetitivos. Tá? E entra na parte de Simulink, que é para pegar isso e transformar isso em uma aplicação web, realmente um programinha, botando na nuvem, que consiga fazer esses programas seus. Você pode fazer até um dashboard lá dentro, sem usar Power BI, sem usar nada disso. Você pode fazer o seu, do jeito que você quiser. E o terceiro módulo é realmente Machine Learning, que você dá modelos de Machine Learning e aplicando a esses casos. Também seria o processo de automação. Mas vou mandar uma propagandinha lá no GE. Quem quiser saber mais detalhes, é só dá um toque e a gente bate um papo. O que você acha que tem diferente do jeito que você ensina para os alunos do GEA? Que você consegue capacitar os alunos de uma forma bem mais rápida do que uma sala de aula, até numa universidade? O GEA tem um modelo que eu gosto muito, que é o de aprendizado ativo. Que é o seguinte, vocês fazem sozinhos, vocês pesquisam sozinhos, descobrem as coisas sozinhos, e a gente vai só orientando e dando caminho. Desse jeito, tudo que você aprende, de fato você aprende, 100%. Tá? Por mais que seja mais lento, mas você pega tudo. É muito comum na sala de aula você estar lá, você dá 2 horas de aula,
riquíssima, passou um material maravilhoso, explicou tudo, mas só vai captar 5% do que o cara falou. É maçante. Isso eu não gosto. Eu acho que é perder tempo. Acho que você aprende muito mais fazendo pesquisa, fazendo trabalho, fazendo coisas e, e desenvolvendo e trazendo para compartilhar com as pessoas. Você mesmo ensina. Então, o fato de vocês aprenderem e vocês mesmos ensinarem os outros, isso é mais enriquecedor para quem está ensinando do que para quem está aprendendo. Isso tem um problema, tá? Tem um problema que é de escala. O GEA, no formato que ele tem, ele não consegue ter muitos alunos. Eu tenho uma limitação que eu divulgo pouco o GEA até. Eu poderia divulgar muito mais. Eu fiz apenas uma divulgação, chamando pessoas, porque na época eu estava com 3 pessoas só. E foi na época que eu estava na Fink. Saí da Fink, fiquei com um tempinho livre. Falei, agora eu posso aumentar um pouquinho a proporção do GEA. E abri processo seletivo, convidando pessoas, eu tive 60 interessados, 7 entraram, e foi seguindo, fora, aqui eu consigo levar bem. Mais do que isso fica difícil. Alguns entraram depois, alguns foram entrando, aí dos primeiros já foram adquirindo certa independência, então já gastaram menos tempo meu. As nossas reuniões, mais que mantivessem semanais, já eram mais curtas, né? E eu consegui me dedicar mais, ter um pouco mais de pessoas. Mas eu não consigo muito mais alunos do que nós temos hoje. Então tem esse problema de escala. Mas eu gosto do formato. Gosto muito do formato. Não, eu também, é melhor que aula. De tudo que eu aprendi na vida, assim, em disciplinas, tanto faculdade, pós-graduação, as aulas mesmo eu aprendi pouca coisa. Eu sempre gostei de fazer trabalho. Fazer trabalho sozinho também, né? Sabe, trabalho em grupo também nunca gostei muito também, não. Mas nos trabalhos realmente eu aprendi. Posso compartilhar um conhecimento? Vai lá. Eu falo professor também. Aqui, ó. Vocês conseguem ver eu compartilhando? Tô sim. Então, tem algumas pesquisas que falam que assim, você tem um método passivo e você tem um método de aprendizado ativo. Dessa pirâmide de William Glasser, não sei como que se pronuncia, fala o seguinte, ó, que o método, por exemplo, de ler, escrever, observar, ver e ouvir é um método passivo. Ele tem uma menor aderência, tá vendo a porcentagem aqui. Em relação aos métodos ativos, discutir, praticar e ensinar, ele tem uma maior aderência. E o melhor método, teoricamente, que a pessoa pega mais conhecimento é o método de ensinar. Então, ensinando, você aprende mais. Não sei se vocês já viram isso, mas tem isso daí. Exatamente isso. Então, eu acho que o GEA pega bem essa parte, tá ligado? Da metodologia ativa, que é mais eficiente. Eu tentei no GEA todos os formatos que você pode imaginar, tá? No início era realmente aula mesmo, tinha aula todo sábado de manhã. Depois comecei a ver que não estava rolando mais. A primeira aula que eu tinha 40 pessoas, a terceira tinha 2. Falei, não vai rolar. Ô, Igor, uma ideia que eu tô pensando, não sei o que vai dar, tá ligado? Mas, tipo, só chutando, assim, um método, que, por exemplo, tô fazendo universo, ciência de dados lá. No próximo ano, eu vou ter projetinhos em grupo, entende? E assim, eu não sei se daria alguma coisa para fazer no GE em grupo, algum projeto em grupo, porque daí faria um projeto muito maior e poderia juntar as diferentes habilidades. Mas assim, é uma ideia que não sei, entende? Só eu brainstorm aí. Mas eu mais ou menos já faço isso. Uhum. Eu já faço isso. Tem muitos projetos aqui que são caminhos parecidos e em algum ponto eles vão se juntar. Um exemplo aqui então você já estava muito mais à frente. Entendi. Um exemplo é que é o seguinte, tanto o Ronaldo que está com a gente hoje e o Giovanni que não está, estão pesquisando séries temporais. Só que por visões diferentes. Com modelagens diferentes, mas os dois são séries temporais. O Gustavo, que está aqui, está usando clusterização com mercado de ações para encontrar padrões entre empresas.
que isso vai virar depois? Nós vamos pegar, analisar essas séries temporais, a tentar achar preços futuros do mercado de ações das empresas, mercado financeiro. Só que como dado de entrada, vai entrar não só os dados dessa empresa, como daquelas empresas que são parecidas. O Gustavo já descobriu quais são as empresas parecidas. Então vai ser um modelo, espero que seja um modelo muito mais robusto. Mas assim, você vê que tudo vai casando um com o outro no final. É. Gustavo assustou. O que gostou, Gustavo? Gostou. É isso, então, legal, legal. É, porque aí a gente vai conseguir fazer previsão do mercado financeiro, mas com uma base muito mais sólida. Porque não é só mais aquela empresa em si que interessa, e sim todas as outras que se parecem com ela, que têm comportamento semelhante. Ah, legal. Então, o que eu tô descobrindo de agrupamento talvez sirva de parâmetro no futuro. Legal, Vai legal. servir, vai servir, Não, vai ser, legal. vai servir. Ah. Inclusive, aí juntando também, poder aprofundar mais ainda, o banco de dados para isso vai ser cada vez maior. Então, Matheus aqui estuda Big Data. Já vai entrando em conjunto. Então, olha que tudo se casando numa coisa só. À medida que vai precisando. É interessante que eu já divulguei os links das aulas de sábado de manhã, já coloquei seu contato para várias pessoas, não vejo ninguém aqui hoje. Eu não tô nem tentando te manter segredo, não. Mas quem vem que está desenvolvendo. Quem vem que está desenvolvendo o projeto. Esses aí que já estão mais. Já conseguiram entrar na ideia do grupo. Já vestiu a camisa do GR. Não, é que por mim quem mais foi atrás foi você que entrou em contato comigo. Então Mas a partir do que a pessoa veste a camisa do GR, entende o que ele está fazendo aqui, que o objetivo, consegue enxergar o que para a gente vai, essa pessoa tá em tudo. não, só do pouco que você já me capacitou, eu já consegui fazer tanta coisa por fora. Então agrega mesmo. Mas é Ainda isso. tem procura por aluno? Tipo, hoje, você ainda, quando alguém entra no grupo, você vai atrás para ver se é alguém interessante pro GE? Eu não procuro. Mas quem entrar é muito bem-vindo. Se vocês indicarem algum colega, amigo para entrar e falar comigo, você é muito bem-vindo e vai seguir. Mas eu não faço muita divulgação, muito por fora, mas. O que eu digo, Quantos alunos você está se encontrando semanalmente naquele esquema da horinha? eu estou com em torno de. Vou até contar aqui, vou contar, vou pegar as contas. Cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12. 12 horas da sua semana já tá bom, né? Não, mas se tiver gente boa, a gente dá um jeito. Gente boa, a gente tá sempre bem-vindo. Mas aí agora está entrando mais pessoa por indicação e eu convido sempre para os nossos encontros aqui de sábado. Aí, enquanto sábado, eu convido. Aí, as pessoas interessar por conhecer mais o grupo, a gente conversa e vê se está calmo. Isso aí. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Qualquer coisa, se quiser ter um papo a mais aí sobre qualquer assunto, tomar um café, dá um toque aí que a gente está à disposição. A maioria aí já se encontra toda semana.
Quem não, podemos começar. E é isso. Obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. Um abraço. Valeu aí, professor. Matheus, levantou a mão, o que foi? Eu acho que é melhor. Sem querer. Um abraço. Bom dia pra todo mundo aí também. Bom final de semana. Bom dia, tchau, tchau. Valeu, até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.